Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era aniversário da mulher do Joaquim, meu amigo e vizinho de muro, e ele tinha organizado um churrasco para comemorar os 25 anos da esposa. Em vez de fazer tudo dentro de casa, até porque tinha bastante gente, ele acabou improvisando uma mesa no quintal, ao lado da churrasqueira, porque, como estava fazendo calor, ele achou que o pessoal ia se sentir mais à vontade. E, de fato, estava tudo muito gostoso ali fora. Ficamos ali ao redor daquela mesa, bebendo, rindo, conversando, beliscando uma carninha. Tinha também um pessoal jogando truco um pouco mais do lado. Foi quando eu reparei naquele casal entrando pelo portão e se aproximando da mesa. Eu nunca os tinha visto na vida. Achei que fossem amigos do meu vizinho, ou então da sua esposa, sei lá. O Joaquim, esse meu amigo, quando viu o casal entrando, foi logo abrindo os braços. Grande Marcelo! Que bom que vocês vieram. Obrigado, cara. E você, Mônica, tudo bem? Eu reparei que o tal Marcelo estava com uma Bíblia nas mãos. Aliás, a julgar pelo modo como se vestia, eu cheguei a pensar que ele fosse pastor. Depois o próprio Joaquim me confirmou que eles eram testemunhas de Jeová. Lá pelas tantas, ele inclusive reuniu o pessoal em volta da mesa para fazer uma oração em favor da aniversariante e do alimento que estava sendo servido. Olha, eu sei que não é uma coisa muito elegante o que eu vou falar. Mas a verdade é que, durante toda a oração, eu não consegui desviar os olhos daquela mulher. Vi quando o Joaquim a chamou de Mônica. E olha, era uma mulher bonita. Certas coisas a gente faz até meio por instinto, sem querer, sem nenhuma segunda intenção. E foi o que aconteceu, juro que foi. Durante toda a oração, eu fiquei reparando nela, nos seus gestos, no modo como movimentava os lábios para rezar. Eu achei aquela mulher tão linda que simplesmente não consegui desviar o olhar. Mas, repito, tudo sem malícia. Uma hora, quando eu e o Joaquim conversávamos sobre trabalho, eu apontei na direção daquele casal e perguntei para ele: e aqueles dois ali, Joaquim, você os conhece de onde? Quem, o Marcelo e a Mônica? Ah, eles moram perto da casa do meu pai. Aliás, eu estou arranjando uma casa para eles aqui mesmo na rua. Parece que o dono do sobrado onde eles moram pediu a casa e parece que eles estão precisando de uma certa urgência, vão ter que desocupar até o final do mês. Estou vendo se consigo arrumar para eles aqui. Você sabe a casa onde o Vanderlei morava? Aquela da esquina? Pois então. O Joaquim era corretor de imóveis. Para minha surpresa, acabou me contando uma coisa a respeito daquele casal que eu francamente custei acreditar. Primeiro, ele me confirmou que eles eram testemunhas de Jeová, que ainda não fazia nem um ano que estavam casados. E depois soltou aquela, assim em tom de confidência. Bonita ela, né? Pois olha, se eu te contar, você não vai acreditar. Já andei dando uns pega nessa mulher. Olha, eu simplesmente não acreditei quando ele falou aquilo. Como é que é? Mas como assim? Ah, fui eu que arrumei essa casa onde eles estão morando, lá perto da casa do meu pai. Tá, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que, quando eu fui mostrar a casa para ela, acabou rolando um clima, você entende? Você acredita que a gente transou lá mesmo, no chão daquela casa? Casa vazia. Eu, francamente, não acreditei. Mas olha, não acreditei mesmo. Primeiro, porque o Joaquim já estava um pouco alto, tinha bebido demais. E depois, porque ele sempre gostou de contar vantagem.
Sabe, conversa de conquistador? Devia estar inventando. Ele tinha acabado de me falar que a mulher era testemunha de Jeová, que não fazia nem um ano que estava casado. E agora vinha me falar aquela asneira, que tinha transado com ela no dia em que foi mostrar a casa. Não acreditei. Cheguei a desviar o olhar na direção daquela mulher quando ele falou aquilo. Porque não dava para acreditar. Uma pessoa tão distinta, tão bem comportada, com aquela Bíblia ali ao lado do marido, que mais parecia um pastor, e era mesmo, né? Tanto não acreditei que falei. Para de mentir, né, Joaquim? Você não falou que a mulher é evangélica, rapaz? E o que tem isso? Eu falei que é evangélica, não falei que era santa. E depois tem outra. Nós crescemos praticamente juntos. O pai dela morava ali, do lado da casa do meu pai. Aliás, eu te digo mais, viu? Ela pode até ser evangélica, mas sempre foi assim meio dada. Tá me entendendo? Uma boa conversa, um papinho, e ela entrega o ouro. Depois de falar tudo aquilo, ele ainda me fez jurar que não ia comentar com ninguém. Só que, olha, quanto mais eu olhava para ela, menos eu acreditava. Eu sei que as aparências enganam, mas sei lá. Você percebe quando Eu fiquei tão impressionado com a beleza daquela menina. E ela me pareceu tão distinta. Devia ter o quê? 23, 24 anos. Mas uma pessoa educada, discreta. Bom, no fim das contas, algumas semanas depois, eles realmente acabaram se mudando ali para a nossa rua, exatamente para aquela casa da esquina, onde morava o Vanderlei. E foi logo depois que eles se mudaram que aconteceu. Eu moro com a minha irmã e um sábado ouvi baterem palmas no portão. Quando olhei pela janela, avistei ninguém menos do que eles, nossos mais novos vizinhos. Como eu já sabia que eles eram testemunhas de Jeová, já até imaginei o motivo da visita. Com toda certeza, estavam querendo fazer uma pregação, ou até, quem sabe, querendo me converter. Não era a primeira vez que testemunhas de Jeová vinham bater à minha porta. E eu não estava enganado. Olha, eu confesso que nunca gostei muito dessas coisas, mas é claro que fui o mais gentil possível com eles, até porque a gente já se conhecia lá do dia do churrasco. Ouvi tudo atentamente, depois ofereci um café, e o fato é que, depois que eles foram embora, parecia até que já nos conhecíamos há muito tempo. Foi realmente uma conversa agradável. Se bem que eu digo isso, quase que exclusivamente por causa da presença dela. Eu olhava assim, de relance para ela, e me perguntava em pensamento: será? Olhando para aquela mulher, sinceramente não dava para dizer que ela fosse uma leviana. Uma mulher que transa com o vizinho no chão de uma casa, sendo casada há pouco menos de um ano. O Joaquim só podia ter inventado aquela história. Só que, ao mesmo tempo, é para se ver como a natureza humana é estranha. Ao mesmo tempo em que eu achava aquilo absurdo, a cada dia que eu via essa mulher na rua ou no quintal da casa deles, confesso que uma ideia absurda começou a ganhar força na minha cabeça, principalmente depois daquele dia em que cruzei com ela sozinha na rua, quando voltava da panificadora. A gente parou assim, um diante do outro. Eu a cumprimentei, e ela retribuiu o cumprimento com um sorriso. E não sei o que me deu na cabeça, mas lembrando das coisas que o Joaquim tinha me falado naquele dia do churrasco, eu falei: e aí, Mônica, quando que vocês vão aparecer lá em casa de novo para fazer uma outra pregação? Você sabe que eu me senti de alma leve aquele dia? Ela sorriu
Ué, quando você quiser. E foi então que eu arrisquei. Só que, bom, você bem que podia aparecer sozinha, né? Sabe o que é? É que eu gostei tanto do teu jeitinho de ler a Bíblia. Me tocou o coração. Quem sabe você consiga tirar o diabo do meu corpo. Eu falei aquilo e pisquei para ela. Só que já me arrependi na mesma hora. Não sei o que me deu. Eu falei e já mordi a língua. Foi falar aquela frase infeliz e eu já pensava, meu Deus, que foi que eu falei? Que foi que eu disse para a mulher? Mas aí já tinha dito. Aí já tinha falado. Lembrei daquelas bobagens que Joaquim tinha me contado. Provavelmente mentira dele, invenção. E quando vi, já tinha dito que não devia. Olha, eu já estava até vendo a hora de ela me dar uma dura. Só que, para minha surpresa, ela sorriu. Puxa, que bom que você gostou. Bom, pode deixar que qualquer dia desses eu apareça. Aquela atitude dela me deixou meio confuso. Porque, repito, primeiro falei aquela frase meio sem raciocinar. Tanto não raciocinei, tanto fui levado pelo impulso ao dizer aquela frase, que foi falar e já morder a língua. E aí já fiquei esperando que ela fosse ficar zangada. Me arrependi na mesma hora. Disse, o que eu fui falar? Meu Deus, o que eu fui dizer para a mulher? Só que em vez de ficar zangada, ela riu. E aí foi inevitável eu me perguntar, será? Será? Eu praticamente tinha lhe passado uma cantada. Em vez de ficar ofendida, ela assimilou na boa, até riu. Coisa estranha. A mulher era evangélica, testemunha de Jeová, não fazia nenhum ano que era casada. Quer dizer, teoricamente, diante de uma cantada como aquela que eu... A mulher devia, no mínimo, ficar zangada. E, no entanto, não. Ela riu, levou na boa. Será que o Joaquim tinha falado a verdade? Bom, no fim das contas, ela não apareceu para fazer a tal pregação. No fundo, eu já estava até esperando. O problema é que, em vez de ficar quieto no meu canto, eu resolvi dar em cima dela de novo quando nos encontramos na rua, por acaso, alguns dias depois. Eu senti que ela deu, assim, uma mudada quando me aproximei. Mas, em vez de tomar isso como um aviso e ficar na minha, não. Parei na sua frente e, com a maior cara de pau do mundo, falei. Estou te esperando lá em casa até hoje. Você não apareceu? O que foi? Desistiu de tirar o diabo do meu corpo? Desta vez ela não riu. Desta vez ela ficou em silêncio, me olhando. Só que em vez de tirar o meu time de campo, eu insisti. Se você quiser ler a Bíblia, a gente pode, mas... sei lá, a gente podia fazer outra coisa. Tomar alguma coisa, conversar, né? Outros assuntos. Quem sabe até tomar um banho de banheira, bem quentinho. Aliás, eu até prefiro. Olha, nem eu mesmo entendo onde eu fui arranjar tanta coragem para falar aquilo. Coragem e cara de pau. Eu fui um cafajeste. Eu tenho consciência disso. De qualquer modo, falei e fiquei olhando para ela, esperando uma reação. Enquanto ela só balançou assim a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse contrariada, e realmente devia estar. Depois, sem dizer uma palavra, saiu andando na direção contrária. Olha, eu acho que foi só naquela hora que eu me dei conta da asneira que tinha feito.
tudo bem que eu sempre fui meio cara de pau. Mas eu devia ter pensado 2 vezes antes de abordar a mulher na rua e falar aquelas coisas. Mulher casada. Mas sabe quando você fica com uma história na cabeça? Aquele falatório todo do Joaquim, mesmo que eu não tivesse certeza de que ele tinha falado a verdade, e mesmo que eu, aliás, até imaginasse que tinha sido invenção dele, aquilo ficou na cabeça. Meu Deus, a gente nem se conhecia direito. Na verdade, não querendo usar isso como desculpa, eu só fiz aquilo por conta da história que o Joaquim tinha me contado, aquele dia do churrasco. Por conta disso e por conta daquela minha primeira conversa com ela. Porque ela, sei lá, ela pareceu não se incomodar quando eu praticamente lhe passei aquela cantada. Até riu. Deu toda a pinta de que tinha gostado. O que, de certo modo, me motivou a continuar. A Mônica era uma bela mulher. Do tipo que qualquer um gostaria de tirar uma casquinha. Eu simplesmente aproveitei a abertura que ela me deu, ou no caso, a abertura que eu pensei que ela tivesse dado, e avancei. Fazer o quê? De certo modo, eu já estava até esperando que essa história fosse ter um desdobramento. Porque eu sabia que tinha pisado na bola. E o pior é que teve mesmo. Já tinha escurecido quando a minha irmã veio me chamar no quarto. Ela falou que tinha um homem na porta, querendo conversar comigo. Quando dei de cara com o Marcelo, marido dela, eu gelei. Com toda certeza, ela devia ter contado para ele as barbaridades que eu tinha dito. E ele, naturalmente, devia estar ali para tirar satisfação. Quando perguntei o que ele queria, ele fechou ainda mais a cara. A minha esposa veio me contar que você anda cercando ela na rua, fazendo gracinha, fazendo propostas indecentes. Escuta, meu amigo, que tipo de mulher você pensa que a minha esposa é? Posso saber? Olha, eu tinha pisado na bola. Teoricamente, aquele homem estava ali com toda a razão do mundo. Eu tinha mexido com a mulher dele. Só que eu nunca fui de levar desaforo para casa. E o fato é que, vendo aquele homem falando grosso comigo dentro da minha própria casa, me esquentou o sangue. Mesmo assim, continuei calado, até porque ele nem me deu tempo de responder. Olha, a Mônica não é nenhuma mulher perdida para você ficar tomando essas liberdades com ela. Está me ouvindo? Nessa hora, não sei o que me deu, mas quando ele falou aquilo, eu com raiva, eu retruquei, lembrando da história que o meu amigo tinha me contado. Será que não? Não foi o que o Joaquim andou me contando. O Joaquim? O que tem o Joaquim a ver com isso? Quando vi, já tinha falado. Quando vi, já tinha envolvido o meu vizinho até o pescoço. Eu fiquei tão nervoso quando ele levantou a voz para mim dentro da minha casa. Tudo bem que ele estava na sua razão, mas o cara levantou o tom de voz dentro da minha casa. Fiquei com raiva. E quando dei por mim, já tinha dado com a língua nos dentes e repetido para ele tudo o que o Joaquim tinha me contado aquele dia do churrasco. E aí desandou de vez. Naturalmente que ele foi tirar satisfação com o Joaquim na mesma hora, até porque eu tinha repetido tudo o que tinha ouvido aquele dia, até que os dois tinham transado quando foram vistoriar a casa que ele tinha para alugar. Sabe, na hora da raiva, do sangue quente, a gente fala besteira mesmo. Eu não pensei nas consequências, simplesmente joguei a sujeira do ventilador. O Joaquim, naturalmente, negou tudo. Me chamou de louco, mentiroso, amigo da onça. Aí ficou a minha palavra contra a dele. Chegamos a bater boca ali na rua. Olha, não sei como não saímos do braço, de tão grande que foi a encrenca. E no meio de tudo isso,
ainda tinha a mulher do Joaquim, que naturalmente também ficou cobrando uma explicação do marido. Olha, foi o maior barraco. Até hoje não sei se o Joaquim falou a verdade quando me contou aquelas coisas da Mônica. De qualquer modo, no fim das contas, quando o marido dela o colocou contra a parede, ele negou. Negou e ainda me chamou de mentiroso. Olha, que vontade que eu tive de voltar no tempo e botar um gravador na frente dele para gravar o que ele me falou. O fato é que até hoje, o Joaquim não fala mais comigo, nem me cumprimenta na rua, nem na minha cara ele olha. E nem é para menos. Por minha causa, ele quase se separou da esposa, porque eu continuei sustentando até o fim aquela história. Uma história que, para ser bem sincero, até agora eu não sei se é verdade. E para ser ainda mais sincero, acho que não. Quanto ao Marcelo e a Mônica, eles acabaram se mudando na nossa rua depois daquela confusão. Uma semana, 2 semanas depois, nunca mais os vi. E nessa altura do campeonato também não faço nem questão. Sei que tive uma parcela de culpa. Sei que me precipitei. Sei que banquei o conquistador barato quando percebi a oportunidade. E só eu sei o tamanho da vergonha que eu carrego até hoje. Todo mundo aqui da vila ficou sabendo. Sabe que tem gente que até hoje me aponta na rua? Não estou negando o meu deslize, minha parcela de culpa. Mas os meus amigos também não precisavam ter se afastado de mim por causa disso. Embora até certo ponto eu até entenda. É claro, né? Qual é o homem que vai querer como amigo alguém que foi capaz de fazer o que eu fiz? Ficar cantando a mulher do próximo e ainda por cima jogar o próprio amigo na fogueira. Sem contar que, se não bastasse o que eu fiz, com toda certeza inventaram mais coisas, porque o povo é assim mesmo, né? No fim, essa história serviu apenas para virar a minha vida de pernas pro ar. Até a minha namorada se afastou de mim, dizendo que não era digno de confiança. Pudera, né? Cantei outra mulher na rua, mulher casada. Se pudesse, a teria traído sem a menor cerimônia. E, naturalmente, ela não me perdoou. Mas, quer saber, não é nem por ela que eu lamento. Até porque a gente estava namorando por namorar. O mais irônico dessa história toda é que eu estava gostando da Mônica. Olha, uma coisa quase absurda, mas é verdade. Mesmo sem conhecê-la bem, eu não sei o que tem essa mulher que me atraiu tanto. E o pior é que quando eu descobri que ela provavelmente não seja a safada que o Joaquim insinuou, eu passei a gostar dela mais ainda. Tanto que chego a ter ciúmes daquele pastor, marido dela. Tem hora que eu fico pensando, puxa, que sorte que tem esse cara. Ter uma esposa tão linda e ainda por cima fiel. Quer saber? Eu preferia que ela fosse uma safada, uma adúltera. Eu preferia que ela tivesse se deitado com o Joaquim do jeito que ele contou. Porque agora que eu descobri que ela é uma mulher séria, parece que eu estou gostando mais dessa menina. Ah, meu Deus, eu sei que é pecado, mas que ciúme daquele pastor. Me perdoa, Senhor, por confessar tão abertamente, mas é o que está dentro do meu coração. Que ciúme daquele pastor.